Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Esperando um minutinho aqui o pessoal entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de pirâmide alimentar. Eu gosto de chamar a farsa da pirâmide alimentar. De onde surgiu, né, essa pirâmide alimentar, quais são as diretrizes nutricionais e como elas foram instituídas. A gente vai derrubar aí um bando de mito. Bom, como a live vai ficar aqui... Aliás, não vai. Eu ia falar que a live ia ficar gravada, não vai. Então, a chance de acompanhar essa live é só agora, enquanto ela tá acontecendo. Avisar lá no grupo que começamos, já estamos online. E é isso. Vamos partir para nossa live. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês entenderem, né? Eu não sei se dá pra ficar eu junto aqui. Gente, me ajuda a compartilhar a live pra gente atingir mais pessoas aqui. Pra gente poder divulgar melhor aqui essa mensagem. E trazer mais gente aqui pra participar com a gente, né? Bom, esta pirâmide alimentar que a gente segue hoje como uma diretriz nutricional vigente... O que acontece? De onde que surgiu isso aqui? Deixa eu botar na minha apresentação aqui para eu poder ir acompanhando e não perder o fio da meada aqui com vocês. Bom, a gente vê aqui que a gente tem uma base, né, formada aqui dessa pirâmide, formada de carboidratos e muitas vezes até de carboidratos refinados, tá? Então a gente tem aqui tubérculos de um lado, a gente tem grãos, cereais e aí a gente vai ter também os derivados aqui, né? Aqui na direita, no canto aqui, à direita, a gente tem todos os derivados de grãos, como é o caso de trigo, de milho, aveia e etc. Então, a base dessa pirâmide aqui são os carboidratos e muitas vezes também os carboidratos refinados. Depois a gente vai ter aqui vegetais, frutas, um cantinho aqui para laticínios, proteínas. E acima aqui a gente vai ter as gorduras. Só que aqui nessa pirâmide, ela tá uma pirâmide formada com itens que não são interessantes, né? Como é o caso dos óleos vegetais, as gorduras poliinsaturadas e também aí os carboidratos refinados. E aí a pergunta é, de onde veio isso? De onde veio essa ideia dessa pirâmide alimentar? Bom, deixa eu tirar aqui essa tela. Ou a gente deixa aqui, me fala aí, o que vocês preferem? Vocês gostam de ver essa tela aí pra gente conversando? Escolher outro arquivo, deixa eu mostrar esse aqui. Bom, a gente teve um problema, né? Lá na primeira metade do século XX, com pós-guerra, né? A gente viveu uma fase de desnutrição severa na população. Onde é que eu excluo? Só um minutinho que eu vou excluir aqui essa apresentação que eu tô fazendo. Parar de compartilhar, pronto. Então, a gente teve aí na primeira metade do século XX problema com a desnutrição, né? Logo na sequência aí do pós-guerra. E aí a gente teve um problema chamado doença cardíaca. E por algum motivo, né, se relacionou o consumo de gorduras ao desenvolvimento de doença cardíaca. Só que aí quando a gente fala de gorduras, as gorduras que a gente sabe que foram demonizadas aí nessa mesma época, foram as gorduras saturadas, que hoje a gente sabe, né, que as gorduras saturadas, principalmente provenientes de proteínas, provenientes de carnes, de ovos e etc., elas não são maléficas à saúde, elas não são prejudiciais à nossa saúde, muito pelo contrário, né? Mas o que aconteceu? O Eisenhower, que foi um presidente americano, ele teve uma sequência de infartos, né? E a comunidade científica na época ficou incumbida de descobrir qual era o culpado
por doença cardíaca. O que acontecia? Porque teve uma alta muito grande, uma incidência muito elevada nos ataques cardíacos. Então, toda a comunidade científica, nesta época, ela ficou incumbida de descobrir o que causava a doença cardíaca. Bom, as mortes... Eu tenho um gráfico aqui que eu até queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. É bem interessante da gente ver. Onde é que eu viro a tela? Aqui. O bom de fazer essa live no Zoom é que a gente consegue compartilhar a tela, né? Compartilhar a apresentação que eu montei aqui. Bom, as mortes por doença cardíaca nos Estados Unidos, desde 1900, né? A partir de 1900, elas começaram a aumentar. Você consegue ver aqui o gráfico? Na década de 60, aqui foi o auge da incidência de doenças cardíacas. E aí, essa preocupação aqui, o que estava causando isso aqui? Essa é a questão que foi incumbida para a comunidade científica da época descobrir. Mas vamos fazer duas considerações importantes aqui. A invenção do eletrocardiograma, ela se deu apenas em 1924 e também a descoberta da penicilina. Guarda essa informação aqui que a gente vai falar dela daqui a pouco. Bom, e aí eu gosto sempre de fazer essa explicação aqui, que é o seguinte: a gente tem que diferenciar um bom cientista de um mau cientista, tá bem? O que é um bom cientista? Ele tenta ser objetivo. O objetivo dele é encontrar a verdade. Ele vai estar aberto a teorias alternativas. E ele considera todas as evidências que ele encontra. E as evidências contrárias à opinião dele significa que as suas teorias estão erradas. Esse aqui é um bom cientista. O que é um mau cientista? O mau cientista, ele se apaixona pela teoria dele. O objetivo dele é provar que ele está certo, que aquela teoria que ele está levantando é correta. Então, o objetivo dele é provar isso. E aí ele vai ignorar todas as teorias alternativas. Tudo que ele encontrar de prova que não corrobora essa opinião dele, ele vai negar, ele vai ignorar. E aí ele também ignora as evidências contrárias a essa teoria que ele levantou. Então, guarda isso aí também, tá? E aqui a gente tem dois cientistas, o Ancel Keys e o Nikolai Anishkov, tá? O Ancel Keys, ele é um dos maiores responsáveis pela demonização das gorduras, tá bem? Guarda o nome dessa criatura aqui porque é muito importante para a gente entender essa questão da pirâmide alimentar. Bom, o Nikolai Anishkov e o Ancel Keys, eles desenvolveram um estudo onde eles decidiram dar colesterol para coelho, tá? Então, eles diluíram colesterol em azeite de oliva, deram para o coelhinho teve depósito de colesterol nas artérias, nos tendões e outros tecidos conjuntivos. Porém, essa tese dele aqui serviu para quê, né? Você tem que pensar o seguinte: coelho é herbívoro, então ele não está metabolicamente adaptado para consumir colesterol. Então, esse estudo aqui provou que os coelhos, como herbívoros, eles não devem consumir colesterol. Ponto. Essa é a grande questão. Então, o Nikolai Anishkov falou, não, essa tese aqui só prova que coelho é herbívoro, não deve comer colesterol. Mas, na época, essa hipótese, né, esse estudo que ele conduziu aí, serviu para postular a hipótese de que colesterol elevado era causa de depósito na parede das artérias, tá bem? Bom, e aí o Ancel Keys aproveitou esse estudo e montou esta tese aqui, né? Em 1953, ele montou essa tese, essa teoria de que o consumo de gordura aumentava o colesterol, que aumentava a doença cardíaca, tá bem? E o que aconteceu? Ele desenvolveu um estudo sobre as mortes, né, aqui por 1000, e o consumo de gorduras, tá bem? Então, aqui a gente tem os países que mais consumiam gorduras e os países que menos consumiam gorduras, e ele relacionou o risco de doença cardíaca a isso, tá bem? Então, aqui você vê Japão, Itália, País de Gales, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Estados Unidos aqui ficando em cima, era o que mais consumia gordura e o que mais tinha morte por doença cardíaca,
tá? Aí logo na sequência vinha Canadá, Austrália, País de Gales, né, Inglaterra, Itália e Japão. O Japão era o que menos consumia gordura, então era o que menos tinha doença cardíaca. Então você entende aqui o gráfico? Tá dando para entender direitinho? Comenta aí para mim, gente, vocês estão entendendo, estão acompanhando aqui o raciocínio. Então, em 1957, dois cientistas, eles publicaram uma crítica bem detalhada a esse estudo, salientando que o Ancel Keys havia escolhido apenas os 6 países que davam maior suporte à sua teoria, embora houvessem dados disponíveis para 22 países. Quando todos os países foram computados, o gráfico mostrava um efeito bem mais atenuado. Tá? Então, você vê aqui que tem todos os 22 países que ele tinha dados de consumo de gordura e doença cardíaca, aí você vê que fica dispersado, não faz mais o menor sentido, você entende? E aí, o que ele fez? Ele pinçou aqui só 6 países, por isso que o nome desse estudo se chamou Estudo dos 6 Países. E o que aconteceu? Então, você vê aqui que o gráfico escolhido a dedo com os países que corroboravam aí, que fortaleciam a tese dele, ele pinçou e botou aqui. E todos os outros países, ó, você vê que não tem mais relação. Entende? Bom, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemanha tem um consumo de gordura igual ao dos Estados Unidos e a mortalidade muito menor. Consumo de gordura calculado pela quantidade de gordura disponível no país, dividido pelo número de habitantes, independente de a gordura ser utilizada para comida ou para sabão, que muitas vezes era o caso aqui desses países, tá? Não tinha como diferenciar se a gordura estava sendo consumida pela população ou se estava sendo utilizada para fazer sabão ou até mesmo outros produtos no consumo. Então, outro problema aqui é que as doenças eram avaliadas pelo atestado de óbito, tá? Que era uma fonte de informação extremamente pouco confiável, porque o médico, o legista ia lá, fazia a avaliação do corpo e ele adivinhava, tentava supor do que a pessoa morreu. Às vezes podia nem ser uma doença cardíaca, né? Vai saber. Mas, aqui ó, em 1957, ele recebeu críticas da Academy Heart Association, que seria Associação do Coração aqui no Brasil, né? Ele recebeu críticas aqui a esse estudo dele, justamente falando, ó, você pensou países aqui que estavam corroborando essa tua opinião, você tá equivocado, não é por aí. Só que 4 anos depois, aí já vem várias teorias, né, que falam que, deixa eu virar aqui pra mim, que falam que o Ancel Keys tinha algum poder político, né? Que por algum motivo, 4 anos depois, ele recebeu aqui uma cadeira na AHA. E aí todo mundo tenta entender o que aconteceu. E aí vem várias teorias dizendo que existia um lobby muito forte da agricultura, né, do governo, para fomentar a agricultura no país. Então, o intuito ali naquele momento era fomentar a produção de grãos, de cereais, como trigo, aveia, milho e soja, tá? Então, ele, com esse estudo dele aqui, ele relacionou o consumo de gorduras a ataques cardíacos e AVC. E aí, a orientação aqui era a redução ou controle de consumo de gordura sob supervisão médica, com substituição de gorduras saturadas, que são as gorduras naturais, por poliinsaturadas. É recomendada como meio de prevenir a aterosclerose e reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames. Esta recomendação é baseada na melhor evidência científica disponível no momento. O que mudou ali em 4 anos? Houveram mais estudos prospectivos? Houveram mais estudos epidemiológicos? Não. O Ancel Keys, ele ganhou uma cadeira, né? Ele se tornou membro da AHA. Entende? Bom, e aí o que você espera? Na hora que fez ali a redução de gorduras saturadas, você espera aqui que esse gráfico vá ficar diferente, né? Você vê que ele só aumenta, aqui ele passa a dar uma estabilizada. A partir de 1960 ele aumentou, as doenças cardíacas continuaram. Só que na década de 2010, de 2000 até 2010, deu uma leve baixada. Aí a gente vai observar o mesmo gráfico aqui, falando do consumo de manteiga nos Estados Unidos.
Era um consumo até 1909 elevado, tá? Aqui teve um pico na década de 29 para 30, e você vê que ele vai fazendo um gráfico aqui baixando cada vez mais. Baixando, baixando, na década de 70, 80, 90, entra aqui o ano 2000, 2004, principalmente aqui, teve uma baixa horrenda, como você pode ver aqui pelo gráfico, do consumo de manteiga nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o consumo de banha. Então, você vê aqui, ó, na década de 1900, o consumo era elevado, 1920, elevado mais ainda, e você vê que o gráfico ele não tem grandes alterações, né? Só que o consumo da banha, ela foi diminuindo, 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 depois da diretriz estabelecida, e você vê que aqui, olha, ele caiu para praticamente 1/10 do que consumia antes. Então, você vê aqui que o consumo tanto de manteiga quanto de banha nos Estados Unidos diminuiu. E aí, o consumo de gordura animal também, gordura animal em geral. Então, você vê aqui o gráfico elevado a partir de 1900 e depois da instituição da diretriz, caindo, 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 caindo até 1980, depois teve um leve aumento. E o que você espera com uma diretriz, quando ela é montada assim, eu falo, ó, o que causa doença cardíaca é gordura saturada. Ok, 1900 e vai subindo, subindo. Esse aqui é o número de mortes, tá? E aí você vê que aqui o gráfico ele não parou de subir. Tudo isso aqui, esse gráfico se refere a mortes por doença cardíaca. Então você vê que esperava-se que esse gráfico diminuísse, não é mesmo? Porém, entretanto, todavia, em 1969, um comitê foi formado, né, para erradicar a má nutrição no país, nos Estados Unidos. A instituição desse comitê foi feita pelo governador George McGovern, né, com o intuito de descobrir lá, por conta do Eisenhower, o que causava a doença cardíaca. Foi montado esse comitê para erradicar a má nutrição e, obviamente, também para instituir essa nova diretriz. Esse comitê era formado pelo Marshall Mott's, Alan Stone e Nick Mottern. Eles são os responsáveis pela guia com diretrizes alimentares. O que você espera de um comitê formado para erradicar a desnutrição e as doenças cardíacas no país? Você espera que são cientistas, certo? Porém, nenhum desses senhores tinha formação na área de saúde. O Nick Mottern era jornalista, ele não tinha nenhuma experiência, nenhuma formação científica e nem experiência em escrever sobre ciência, nutrição e saúde. Mas ele acreditava que as suas diretrizes dietéticas iriam produzir uma revolução na dieta e na agricultura do país. A mesma coisa aconteceu aqui, a diretriz, tá? Ela foi instituída em 14 de janeiro de 1977. A mesma coisa se espera dos outros dois profissionais que compunham aí esse comitê. Um era jornalista e os outros dois eram advogados. Pasme. E aí, o que aconteceu? Em meio a isso tudo, existe mais dois profissionais, mais dois cientistas, John Yudick e o Peter Cleve, que eles levantaram a bandeira que é o seguinte: gente, ó, é insano culpar doenças novas por alimentos ancestrais. Doenças do coração. Esse aqui é meu batom, tá? Que eu, às vezes, eu passo aqui e limpo. Então, é insano culpar doenças novas, como é o caso das doenças cardíacas e câncer, por alimentos ancestrais, gordura, carne. A gente evoluiu por milhões de anos consumindo. Então, doenças do coração, câncer, diabetes são doenças da civilização moderna. A culpa sempre será da refinaria e do açúcar, tá bem? Bom, e aí no meio dessa bagunça toda, será que ninguém fez nada? Fez. Vários outros estudos foram feitos, tá? E aí a gente vê, esse estudo aqui, ele foi o maior estudo prospectivo e randomizado. O objetivo dele era testar a hipótese de que a modificação de vários fatores de risco, incluindo adotar uma dieta pobre em gorduras, fosse diminuir a mortalidade. E aí você teve aqui um grupo controle, um grupo de intervenção, com 12.866 homens
que tinham alto risco de doença cardiovascular. Então, esse grupo foi orientado a cessar o tabagismo, tratar a hipertensão, fazer uma dieta baixa em colesterol, diminuir aí 10% total de calorias vindo de gordura saturada, o que a partir de 1976 foi reduzido para 8%. O colesterol da dieta tinha que ser menor que 300 miligramas, 10% das calorias de gorduras poliinsaturadas, que são os óleos vegetais, tá? Bom, após 7 anos de intervenção, não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa na mortalidade entre os grupos. O grupo controle, ele morreu um pouco menos. Fumantes, quando considerados isoladamente, morreram mais do que os não fumantes. Óbvio, né? Bom, e aí veio esse outro estudo que o objetivo dele era testar, era saber se uma dieta baixa em gorduras aumentava qual era o efeito de uma dieta baixa em gorduras na doença, no risco cardiovascular. O que esse estudo descobriu? Ele foi feito com 4.393 homens, 4.664 mulheres, a dieta com 39% de gordura, sendo 18% saturada, 5% poliinsaturada, 16% monoinsaturada e o consumo era de 446 miligramas de colesterol, tá? Uma dieta que baixou para 38% de gordura, 9% saturada, 15% poliinsaturada, então você vê aqui, ó, a diferença na saturada para saturada aqui, e a poliinsaturada que antes era pouca aqui, aumentou, então dobrou. Aqui foi pela metade e aqui dobrou. Dobrou não, triplicou, tá? Sendo 14% monoinsaturada e 166 miligramas de colesterol, tá? Níveis séricos de colesterol, incidência de infarto do miocárdio, morte súbita e mortalidade por todas as causas. Bom, não houve nenhuma diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu a intervenção. Foi observada para eventos cardiovasculares, morte cardiovasculares ou mortalidade total, tá bem? E aí, como esse estudo, vários outros foram feitos. Todos esses estudos demonstram que não houve efeito significante em nenhum dos desfechos. Câncer de mama, todos os cânceres, doença coronariana, conjunto das maiores doenças crônicas ou mortalidade total. Mais um estudo que mostra que não tem relação nenhuma com o consumo de gorduras, aumento de colesterol ou qualquer doença de qualquer tipo, tá bem? Então, conclusão, após uma média de 8 anos, uma intervenção dietética que reduziu o consumo total de gordura e aumentou o consumo de vegetais, frutas e grãos, não reduziu o risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular em mulheres menopáusicas, tá? Só que um desses estudos feitos pela National Heart, Lung and Blood Institute testava o efeito de uma droga, a colestiramina. Os pesquisadores concluíram que essa droga baixava o colesterol e diminuía, ainda que muito pouco, o número de mortes por doença cardíaca. Foi nesse ponto que os defensores das diretrizes se fixaram. Se uma droga que baixa o colesterol diminui mortes por doença cardíaca, logo diminuir a ingestão de colesterol deve também diminuir as mortes por doenças cardíacas, ignorando a diferença entre os dois processos. O que aconteceu? A National Heart, Lung and Blood Institute, a NHLBI, desencadeou uma massiva campanha a favor dessa tese. E aí saiu aqui em todas as mídias de grande circulação, dizendo que os resultados indicam fortemente que quanto menos colesterol e gordura na sua dieta, mais reduz-se o risco de doença cardíaca. E assim estava formado o consenso com o apoio da mídia da época, tá bem? Então, as diretrizes estabelecidas para valores total de colesterol reduziu de 240 para 200 miligramas. O painel de especialistas envolvidos na nova diretriz é este daqui, todos estes profissionais aqui, cientistas, médicos, etc. E aí a gente vem aqui para uma curiosidade chamada conflito de interesses. Todos esses profissionais, eles recebiam honorários de indústria farmacêutica, de vários laboratórios, tá vendo? Todos eles. Então, o conflito de interesse aqui era grande. Eles tinham um objetivo aqui que era divulgar o consumo dessa droga, alegando que ela diminuía colesterol. Bom,
E aí, o que aconteceu aqui? As diretrizes que estão vigentes hoje, que foram instituídas naquela época, fazia a base da nossa dieta aqui, formada por cereais, pães, bolos, massas em geral, tubérculos e raízes. Isso aqui ficou de 5 a 9 porções por dia. Hortaliças aqui de 4 a 5 porções, frutas de 3 a 5 porções e uma porção de leguminosas, 3 porções de laticínios e carnes, tá? Carnes e ovos de 1 a 2 porções, aliás, peixe e frango aqui, e carnes e ovos de 1 a 2 porções, e aqui leite e derivados de 1 a 2 porções, açúcares e doces e gorduras em geral de 1 a 2 porções cada. Tá bem? Então, a nossa dieta ficou aqui 40 a 65% de carboidratos, 20 a 35% de gorduras, 10 a 30% de proteínas. Guarde isso aí, tá? Diretrizes nutricionais. Aliás, diretrizes na área de saúde em geral. Como que elas devem ser instituídas? Elas devem ser baseadas em evidências científicas, devem respeitar o nível de hierarquia e estar sempre que possível entre os níveis 1 e 2. E aí a gente vem aqui para o nível de evidência científica e o tipo de estudo, tá bem? Isso aqui é uma tabela que ela foi feita por Oxford, tá? Então, nível de evidência científica, ela deve sempre estar aqui, ó, nível A. Um A, um B e um C. Bom, lembrando que eu gosto de falar sempre aqui, ó, que opinião de especialista vem aqui, ó, em último lugar. Tá bom? Lá no D, tá vendo aqui embaixo, ó, opinião de especialista. Aqui, um A é revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. Um A. Um B é ensaio clínico controlado, randomizado com intervalo de confiança estreito, tá bem? Então, lembra disso. Diretrizes nutricionais, evidência científica, como que a metodologia de pesquisa científica, como que ela deve ser lida, tá bem? E aí foram feitas vários outros estudos para, né, estudos sistemáticos e randomizados para ver qual era a diferença, se tinha de fato relação com baixar o consumo de gordura, consumo de caloria nas dietas, para testar isso em outras comorbidades e obesidade. Houve diferença significativa nos grupos no que diz respeito a peso, HDL, triglicerídeos e pressão arterial elevada, favorecendo a dieta low carb. Dietas low carb são mais eficazes após 6 meses, são tão ou mais eficazes do que as dietas de baixa gordura em reduzir o peso e o risco cardiovascular em até 1 ano. Guarda essa informação. Outro estudo científico foi feito, né? Aqui foi outra meta-análise de ensaios clínicos randomizados, onde ele faz a relação, onde ele faz o estudo sobre dieta baixa em carboidratos em relação a risco de doenças cardiovasculares. E aí, de novo, a meta-análise com dados de 1.141 pacientes obesos mostrou que uma dieta de baixo carboidrato é associada com redução significativa de peso, IMC, circunferência abdominal, pressão arterial, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada, insulina e proteína C reativa, assim como o aumento do HDL, LDL e creatinina não se modificaram de forma significativa, tá? E aí eu falo aqui de outros vários estudos, que não vou entrar aqui em cada um, porque isso aqui é mais para palestra, que eu explico direitinho, mas a conclusão de todos esses estudos é a mesma, tá bem? Dietas baixas em carboidratos, elas são mais eficientes, são mais eficazes do que dietas baixas em gordura. Primeiro porque nas dietas, deixa eu virar aqui para mim, deixa eu botar aqui em cima. Primeiro porque as dietas baixas em carboidratos, feitas de forma adequada e correta, que é uma dieta baseada na paleo. O que é a dieta paleo? É a gente simular a era que o ser humano basicamente vivia do que ele caçava, do que ele colhia, tá? Carne, frango, peixe, ovos, vegetais, frutas e oleaginosas, tá? E laticínios para quem opta por consumir. Se você tem acesso a consumir um leite cru, por exemplo, ok. Porque na dieta paleo a gente não consome, ou a gente evita ao máximo. Minhas alergias seguem por aqui, pense. E nas dietas baseadas na paleo, a gente evita
ao máximo o consumo de produtos alimentícios, né? Eu falo sempre, tá na prateleira do supermercado, dura meses a fio sem estragar, não é comida, é produto alimentício. E produto alimentício é repleto de corante, de conservante, de estabilizante, de acidulante, blá, blá, você entende? Repleto de itens que são extremamente nocivos à nossa saúde. Então, lugar de fazer compra é na feira, não é no supermercado. Bom, aí aqui eu vou falar de vários outros estudos, que eu também não vou entrar aqui. E aí, o que acontece? Isso aqui é muito importante da gente entender. Em nutrição não existe conta zero. Quando a gente parou de comer gorduras, né? Principalmente as gorduras naturais, as gorduras saturadas, a gente passou a pesar a mão nos carboidratos, porque foi instituído aí nessa época essa pirâmide alimentar aqui repleta de carboidrato refinado. Tá bem? Então, principalmente pães, bolos, massas, biscoitos, etc. Ninguém passou a comer mais arroz e feijão, né? Aliás, essa dieta, arroz e feijão, é do brasileiro. A gente não vê esse consumo de arroz e feijão no mundo. Enfim, então você esperava que fosse reduzir doenças cardíacas e doenças crônicas. Só que isso não aconteceu. O efeito foi justamente o contrário. O que aconteceu foi isso aqui, ó. A gente passou a ter uma epidemia de obesidade, diabetes, hipertensão, câncer e muitas outras doenças crônicas depois da instituição desta diretriz, tá bom? E aí, o que aconteceu aqui? Como eu estava falando, em nutrição não tem conta zero. Paramos de comer gorduras, erramos a mão, passamos a consumir mais carboidratos e principalmente carboidratos refinados. Açúcar, trigo e todos os seus derivados. Como que é uma dieta americana e uma dieta que a gente importou para cá pro Brasil também. É um café da manhã com pão, com biscoito, com bolo, com iogurte adoçado, com suco, com copo de suco adoçado, com leite, com café adoçado. Aí vem o lanchinho da manhã, um biscoitinho, um bolinho. Aí vem um almoço, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o almoço deles é horrível. É purê de batata industrializado, é pão, é sanduíche, é hambúrguer, enfim, batata frita. Então, passou-se a consumir mais carboidrato. E aí o resultado é esse, uma verdadeira epidemia de obesidade no mundo. E, consequentemente, todas as doenças crônicas, tá bem? Bom, e aí a defesa que a gente faz na low carb, deixa eu botar aqui pra vocês, tá aqui, é esta daqui. Não, cadê? Ups. Calma aí. Deixa eu tirar esta daqui, que não é esta. É esta aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então, a pirâmide alimentar na low carb que a gente defende é esta daqui. É uma base, né, onde a gente vai excluir todos os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, tá? Obviamente que a gente tem que avaliar cada caso, mas no geral é uma dieta baixa em carboidratos, você tira todos os grãos e os cereais. Então você vai retirar pão, você vai tirar milho e todos os seus derivados, você vai tirar açúcar, batata, né, todos os tubérculos. Você vai tirar também o consumo de leite, principalmente leite pasteurizado, aquele líquido branco na caixinha, que aquilo não é mais leite, né? Aquilo é como eu acabei de falar, é um líquido branco numa caixinha repleto de componentes químicos aí que são extremamente nocivos à nossa saúde, tá? Retira também grãos e arroz. O que vai ser a base da nossa dieta? A base são os vegetais. Todos os vegetais, legumes e frutas com baixo açúcar, tá bem? Então, todas as berries, morango, mirtilo, framboesa, também entra aqui limão, maracujá. Então, as frutinhas que tem baixo açúcar a gente pode consumir. A gente também tem aqui no segundo degrau aqui da pirâmide, todas as proteínas e as gorduras. Gente, em low carb, a gente não tem medo de gordura. Gorduras naturais, a gordura das carnes, a gordura das castanhas, a gordura dos frutos como abacate, coco. Então, a gente não tem medo de gordura natural. Porém, não significa que a gente vai suplementar a gordura. Então, se eu tô comendo ali uma carninha que eu gosto, por exemplo, eu sou louca com gordura de carne. Então, eu adoro uma picanha, adoro um contrafilé. Eu adoro comer quando eu como frango, que eu sou meio fresca com frango, não sou fã de frango. Peraí, deixa eu botar aqui de volta. Então, quando a gente vai consumir, quando a gente
consome já a gordura ali da carne. Então, na hora de você fazer uma salada, na hora que você for fazer um outro prato, pega e leva na gordura. Você não precisa entupir de azeite, entende? Então, não ter medo de gordura não significa suplementar gordura. E aí, lá no topo da pirâmide, a gente vai ter todas as frutas. Então, aí entra o abacaxi, a banana, a melancia, etc. Tá bem? Então, essas frutas que tem mais açúcar, a gente, no momento que a gente tá aí buscando emagrecimento ou uma correção de uma insulina elevada, ou uma dislipidemia, ou uma diabetes, a gente vai segurar o consumo dessas frutas, tá bem? O que mais? O que vai ser a base da dieta aqui, então? O que é a estratégia low carb aqui desenhada claramente para vocês? É uma dieta baseada em comida de verdade. Então, como eu falei agora há pouco, comida de verdade é tudo aquilo que é natural. É tudo aquilo que a gente compra na feira. Então, a base são os vegetais, as hortaliças, as carnes e as vísceras, frango, peixe, ovos, frutas e oleaginosas. É isso, tá bem? Então, essa deve ser a nossa alimentação no dia a dia. Essa é a estratégia low carb. Entendesse? Tá dando pra acompanhar, gente? Me fala aí. Deu pra entender? Se vocês têm alguma dúvida, me pergunta aí que eu vou respondendo. Tá bem? Então, você vê que fazer uma estratégia low carb não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é simples, é descomplicado, tá? Basta se querer, basta ter boa vontade. Bom, essa foi a nossa live de hoje, a gente desmistificando essa questão da pirâmide alimentar. Eu queria saber se vocês entenderam, se compreenderam direitinho aí. E quem não tá lá no grupo VIP do WhatsApp, entra que amanhã tem mais live. Amanhã a gente vai falar sobre dieta low carb mais a fundo. A gente, que bonitinho. A gente vai falar sobre dieta cetogênica. A gente vai falar sobre carnívora também. E a gente vai trazer principalmente todos os benefícios que estão relacionados a essas 3 estratégias. Vou dar uma pincelada também em jejum intermitente. Então, para você não perder a live, perder aí toda a compilação dessas lives que a gente está fazendo, eu vou colocar lá no grupo também, disponibilizar o link. E no final a gente vai ter um aulão, tá? Onde eu vou montar todos os pilares de um estilo de vida saudável. Aí a gente vai falar sobre alimentação low carb, a gente vai falar sobre cetogênica, jejum intermitente, atividade física, meditação. A gente vai dar aí um verdadeiro aulão aí, compilando tudo isso e mostrando todos os benefícios de se adaptar a um estilo de vida saudável, tá bem? Lembrando, gente, que você entrar num estilo de vida saudável não é só estética. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Estética tudo bem, não tem nada de errado em você querer emagrecer, você querer se vestir e se sentir bem numa roupa, né? Para nós mulheres isso é muito importante, da gente se sentir bem no vestido, numa calça jeans. Eu mesma, quando eu engordei, né? Eu cheguei a pesar 86 quilos, então nenhuma calça jeans minha me servia mais. Nada, meus vestidos também não. Eu passei a usar só roupa larga, só roupa de malha, porque nada me cabia. Só que eu guardei tudo isso no armário. E aí, meu objetivo ali naquele momento em que eu me peguei naquela situação que eu mostrei aqui na live de ontem, onde eu tava gorda e doente, com depressão, com hipotireoidismo, crises de pneumonia uma atrás da outra, com crise de rinite, com crise de sinusite, toda alérgica. Eu falei, opa, isso aqui tá errado, né? Vamos agir, vamos fazer alguma coisa aqui pra isso aqui. E aí, o que me motivou no primeiro momento foi a estética, não vou mentir, tá? Que eu me escondia de foto, eu não me escondia praticamente tudo, eu não saía mais de casa, porque eu tava me sentindo gorda, feia, doente. Pra que eu ia fazer na rua, né? Bom, e aí, com a questão da estética, veio o emagrecimento e também veio uma imunidade mais forte, um corpo mais sadio, um corpo mais forte. Eu vi que eu não adoecia mais, né? E esse foi aí o bônus que eu tive. Então não é só estética, é longevidade, é qualidade de vida. É você se imaginar, se ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde que você quer estar. Você entende? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer as pessoas pensarem.
Ano passado eu passei por uma situação bem delicada. Quem estava aqui ontem ouviu um pouquinho do que eu falei. Eu precisei passar por uma cirurgia de emergência e essa cirurgia teve complicações. Eu tive uma infecção generalizada e isso, o quadro piorou bastante. Eu fiquei internada 2 meses, foram 12 dias em coma. E o que me manteve viva, em primeiro lugar, obviamente, foi a graça de Deus, né? Foi um milagre eu ter sobrevivido, porque os médicos falaram que eu não iria sobreviver. Mas o fato de ter um corpo forte, de ter um corpo saudável, fez com que eu aguentasse aquele pancadão que foi essa internação e essa problemática toda que eu tive no pós-cirurgia, tá? Então é isso. Emagrecimento não é só estética. É longevidade, é qualidade de vida, é um corpo forte, é imunidade, é não adoecer com qualquer coisa. E quando adoecer, porque pode acontecer com todo mundo, né? Comigo, por exemplo, ninguém nunca imaginou, tanto é que as pessoas que souberam depois que eu adoeci, todo mundo falava, Maria, como isso é possível, né? Você é uma pessoa tão saudável, tão forte, como que isso foi acontecer com você? Porque eu tive uma apendicite, né? O apêndice meu infeccionou, supurou, só que meu corpo, por ser muito forte, ele encapsulou o apêndice. E aí ninguém descobriu. Foram 6 meses que eu fiquei doente, né? Com muita dor no abdômen inteiro, né? Nem no estômago. E chegou num momento que eu precisei fazer uma cirurgia às pressas, uma laparotomia, né, que é a cirurgia de barriga aberta. Como ninguém estava descobrindo o que era, decidiram abrir minha barriga para investigar, para sair palpando ali tudo, intestino e tudo, para ver o que estava acontecendo, quando finalmente encontraram lá o apêndice supurado. E daí veio a complicação de infecção generalizada, encefalite, etc. Isso é a história para um outro momento. Enfim, então é isso. Você se adaptar a um estilo de vida saudável é extremamente interessante, importante, porque isso vai fazer com que, numa necessidade extrema como a que eu passei, eu tenho força para sobreviver, você entende? Então pensa nisso. Amanhã a gente vai falar sobre os benefícios da dieta low carb, da dieta cetogênica, a gente vai entrar mais a fundo nisso tudo. Então não perca amanhã às 19 horas também, tá bom? Um beijo!